Esta noite, Pai, ajuda-nós, Senhor, ajuda-nós, Senhor. Por a nossa força, Senhor, nós não vamos conseguir, Senhor. Oh, Senhor, Tu nos criou, Senhor, somente para Te adorar, Senhor, somente para Te adorar, para Te engrandecer, Senhor. O Teu santo nome, Senhor. Tu revelou para nós, Senhor Deus, através da Tua palavra, através do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Tu nos revelou, Senhor, a Tua grandeza, a Tua santidade, a Tua verdade, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para Te oferecer, Senhor, um sacrifício de adoração, Senhor. Com o nosso coração, Senhor, com a nossa alma, Senhor. Com o nosso Espírito, Senhor, toma a direção neste culto, Senhor. Aqueles que vão cantar, Senhor, aqueles que vão cantar, aqueles que vão ler uma palavra, Senhor. Aqueles, Senhor Deus, que vai pregar o nosso evangelista, Senhor Deus, aleluia. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Pelas coisas que Tu já está feito, Senhor, e também pelas coisas que Tu vai fazer para nós, Senhor. Porque a Tua palavra diz, Senhor, pede e nós recebemos, aleluia. E Tua palavra diz, Senhor, pede, aleluia, e Tu responde, aleluia. E Tu revela a nós, Senhor Deus, coisas que nós não entendemos, aleluia, que nós nem sabemos, Senhor, aleluia. Nós estamos aqui, Pai, nós estamos clamando o Teu nome, Senhor. O nome de Jesus Cristo, aleluia. O nome de Deus Santo, aleluia. O nome de Deus Abraão, de Deus Isaac, de Deus de Jacó, aleluia. O Deus que é acima de todo nome, aleluia. O Deus que está lembrando para sempre, aleluia. O Alfa e o Ômega, aleluia. O início e o fim, aleluia. O aquele que merece toda a honra e toda a glória, aleluia. Nós clamamos pelo Teu nome, Senhor, nós divulgamos esse nome, Senhor, aleluia. Não há outro nome igual, Senhor Deus, aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor, nós estamos esforçando, Senhor, para chegarmos diante de Ti, Pai, aleluia, no jeito que Tu quer que nós chegar, Senhor, mas também, Senhor, Tu conhece as nossas limitações, Senhor. Pede para a igreja ficar de pé esta noite, aleluia. Pede para a igreja ficar de pé, aleluia, para continuar a agradecer a Deus, aleluia, esta noite. Continua a agradecer a Deus, continua orando, aleluia. Nesse mesmo Espírito, irmãos, aleluia. Se desconecta, aleluia, das coisas que já passaram. Se desconecta da tua casa, se desconecta do teu lar. Agora se conecta no altar de Deus, aleluia. Se conecta, aleluia, diante de trono da graça, aleluia. E a graça que é da graça esta noite, aleluia. E eu creio no poder dele, aleluia. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. E diante dele, aleluia, toda língua vai se confessar, aleluia. Que é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Oh, Senhor, nós estamos clamando mais para Ti, Senhor. Nós não queremos, Senhor Deus, tudo igual, aleluia. Nós não queremos tudo sobrenatural, Senhor. Segundo o Teu Espírito, Senhor. Segundo, Senhor Deus, o Teu nome, Senhor. Para que a Tua glória, para que a Tua honra, Senhor, seja revelada, Senhor. Porque, Senhor Deus, Tu diz, Senhor Deus, aleluia, que o verdadeiro adorador, Senhor, adorar o Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, só para Te adorar, em espírito, Senhor, em verdade, paz. Te agradecemos, Senhor, glória a Deus, aleluia. Maravilhoso Jesus, milagroso Senhor, tens este lugar para Tua presença.
crentes verdadeiros, o único desejo que tem no coração é para somente ter o único rei dele, aleluia. O seu único salvador, aleluia. Porque aqui nesta terra, agora nossa terra, meus irmãos, somos peregrinos e forasteiros nesta terra, aleluia. Eu não sou caminho para ir ali no céu, para ver o Todo-Poderoso, o Jesus Cristo, o Rei dos Reis, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que essa chama ardente para ver o teu reino seja no teu coração, irmãos, aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar a orar, meus irmãos, mais uma oração, como vocês estão de pé, meus irmãos, para agradecer mais uma vez ao Senhor Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, aleluia. Oh Deus, tua última batia, Senhor. O nosso desejo, Pai, é para te ver, Senhor, aleluia, esta noite, Senhor. Nós podemos ver a tua face, Senhor, aleluia. É que nem, Senhor Deus, aleluia, os serafins que estão ao teu redor, Senhor. É que nem os serafins, Senhor Deus, que estão diante do teu trono, Senhor. Que estão contemplando a tua face, Pai. Esse é o nosso desejo, Senhor Deus, que está no nosso coração, Pai. Faz essa chama ardente na vida dos irmãos, na vida das irmãs, Senhor. Que não tenha ainda esta revelação, Pai, aleluia. E quebrar, Senhor Deus, toda a parede, Senhor. Que foi impedido, Senhor. Que a tua adoração, aleluia. Que foi impedido, Senhor Deus, aleluia. No nosso meu, Pai, aleluia. Porque, Senhor Deus, nós criou para adorar, Senhor, aleluia. E o nosso desejo, Senhor, é para te adorar. A nossa revelação, a revelação que nos concede, Senhor, é para te adorar, Senhor Deus, aleluia. Oh Jesus, toma tudo o controle, Senhor. Oh, glória a Deus, amém. Muito obrigado, Senhor. Vamos ouvir mais um hino de adoração. Os irmãos podem tomar senta para a irmã Flávia, que vai continuar a adorar os senhores esta noite. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Glória a Deus. A irmã comiendo a igreja com a apaciguamento. Glória a Deus. Convide quem conhece esse hino, cante conosco nesta noite. Deus meu, aleluia, glória a Deus. Eu proclamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Motivo caminhar, tu és a direção, só a minha.
palavra dentro de toda e depois da adoração da igreja de Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Saúde, igreja, com a paz do Senhor está conosco. Deus está aqui nesta noite. Aproveita. Vamos ficar aí em pé junto e abrir a nossa Bíblia. Abrir a nossa Bíblia no João, capítulo 14, primeiro até 6. Ele diz: não se turbe o vosso coração, crescete em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lá, teria dito, vou preparar o vosso lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outras vezes e vos tomei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. E para onde eu vou, vós conhecei o caminho. Diz ele: tomei, Senhor, não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e verdade, e verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus. Vamos fechar os vossos olhos. Senhor, vamos fechar os vossos olhos, vamos orar. Senhor, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Pai, diante de Ti, Senhor, na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Primeiramente, Pai, pedir perdão, Senhor, por todos os nossos erros e pelo nosso pecado, Senhor. Senhor, eu sei, Pai, sem Teu perdão, sem Teu amor, nós não somos nada, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma semana de bênção, mais uma semana, Senhor. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Senhor, peço a Ti, Senhor, esteja conosco, Senhor, esta noite, Pai. Senhor, guia-nos nesse culto, Pai. Todas as Tuas mãos, Senhor, nessa igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor. Oh, Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Senhor, nessa momento, Senhor, nós estamos na casa, Senhor, nós estamos na Tua casa, Pai, para Te pedir perdão, Senhor, por todos os nossos erros. Ó Deus, escutar, Senhor, a nossa oração, Senhor. Eu quero Te ouvir, eu quero Te ouvir, Senhor, nesse momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Assim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós o hino de adoração que os irmãos passar aí por ele. Glória a Deus. Maravilhoso Tu és, Senhor. Glória a Deus. Cumprimento e pedindo a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar um hino nessa tarde. Número 308. Só o sangue de Jesus tem poder para nos lavar. Ele é o caminho da graça. Tudo onde for, nesse sangue
Senhor? Vamos orar e vamos ouvir a palavra do Senhor. Que você no teu banco esteja ligado na palavra do Senhor. Porque o diabo ele respeita a palavra do Senhor. Amém? Por isso temos que guardar nosso coração. Querido Deus, querido Pai, nesse momento estamos orando, Senhor, para nosso evangelista que está ministrando a Tua palavra. E oramos por cada irmão que estão aqui, Senhor, que estarão ouvindo a Tua palavra, Senhor, que possa levar na sua mente essa palavra, Senhor, que vai ser pregada, Senhor, para que eles possam, Senhor, em seu coração, Senhor, estarmos cada dia, Senhor, com essa palavra no seu coração, porque sabemos que o inimigo veio, Senhor, para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar uma vida e vida com abundância. E pela Tua palavra, Senhor, nessa noite, eu sei que o homem, a mulher, ela é liberta, Senhor. E nesse momento nós cremos que toda ação do mundo espiritual vai cair por terra, todos os pensamentos negativos, Senhor. E estaremos aqui prontos para ouvir a Tua palavra. Usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, que cada irmão possa nessa noite estar lutando e perseverando na oração, na comunhão para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, tome sua Bíblia. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Passando o livro de Oséias, fez Joel, Obadias e Jonas. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade de nós estarmos reunidos na casa de oração, aprendendo um pouco mais na escola bíblica mais cedo, e nesse momento de culto, de louvor e adoração a Deus. Nossa gratidão pela vida do nosso pastor, pelo carinho e a oportunidade que nos foi concedida esta noite. Os irmãos encontraram? Amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Amém. Por favor, assentai-vos. Aleluia. Já tem alguns dias que Deus está aquecendo meu coração com esta palavra. Tem alguns dias que seguidamente o Espírito do Senhor me faz lembrar da história do profeta Jonas, e eu tenho dito a mim mesmo que a oportunidade, a próxima que eu tivesse aqui com os nossos irmãos, nós iríamos falar um pouco sobre o profeta Jonas. E hoje Deus nos possibilitou de nós meditarmos junto com os irmãos. E a história do profeta Jonas, para aqueles que nasceram no berço cristão e desde pequenininho foram levados à escola bíblica dominical, se não a maioria ou quase a totalidade, nós temos um bom percentual de hoje que são adultos e passaram pela escola bíblica, tiveram lá no momento da escolinha, da escola bíblica infantil, porque na verdade não existe esse negócio de escolinha das crianças, é escola bíblica infantil, né? A criança, quando ela vem para a escola bíblica, ela vem para aprender sobre a palavra de Deus, né? E eu particularmente carrego comigo muitos ensinamentos da palavra de Deus através da escola bíblica infantil. E no meu tempo, né,
tinha aquele quadro não era de escrever, mas ele era de grampear as figuras. A professora ia contando a história e ela ia grampeando as figurinhas com percevejo, e conforme vinha a gravura, vinha a ilustração, ela ia decorrendo com a história. E o profeta Jonas fazia parte desse rol de histórias que toda professora de escola bíblica dominical da área infantil possuía consigo. Ela tinha muitas histórias e dentre delas estava a história do profeta Jonas. E toda criança, ela tem uma mente extraordinária, a sua imaginação, ela sempre vai sobrepujar, muitas vezes, a imaginação de um adulto. A gente, quando chega na fase adulta, a gente fica muito mais objetivo na nossa imaginação, muito mais realista. A criança já não, a criança ela é convidada através da imagem, da gravura, da história que está sendo contada, ela é convidada a entrar em um mundo sem limites de imaginação. E eu me lembro que quando nós ouvíamos, junto com a classe infantil, a história do profeta Jonas, era uma das histórias mais legais que tinha, era das nossas preferidas, porque tratava-se de um convite a nós mergulharmos em uma história de uma possibilidade de imaginação e de tu viver aquilo que o personagem bíblico estava vivendo. O fato do naufrágio, o grande peixe engolir ele. Então todo o enredo da história fazia com que nós, crianças, imaginássemos mil e uma coisa daquela história, e nós saíamos contentes com aquilo que nós ouvíamos no domingo pela manhã. Então nós, se não a totalidade, crescemos ouvindo a narrativa da história de Jonas, geralmente em uma envergadura, em uma direção. Só que a história, ela tem algo extraordinário na história. E não só na história, mas quem conta a história. É aquela coisa, a gente lê a história e cada contador da história conta conforme a sua interpretação, a sua visão da história. E como nós trabalhamos mais nesta área incisiva, teológica, de ensino, eu sempre digo nas nossas classes de curso mesmo, que todo obreiro, todo pregador, todo irmã que for estudar a Bíblia precisa ter uma coisa em mente: a repetição da leitura, que aí é mais a hermenêutica, que é a ciência da interpretação dos textos. Ela tem uma técnica extraordinária para interpretar textos. E uma das regras básicas da hermenêutica é ler no mínimo 100 vezes o mesmo texto, para nós começarmos a ter uma melhor compreensão do texto. Quanto mais vezes nós repetimos a leitura do mesmo texto, da mesma história, melhor se tornará a nossa compreensão da história que estamos lendo. E aqui eu posso perguntar a qualquer um dos irmãos, qualquer uma das irmãs: pegue, por exemplo, você mesmo, um texto, uma história bíblica, uma passagem bíblica, um versículo bíblico, que você lia há 10 anos atrás, talvez 5 anos atrás, e hoje você faz uma leitura, ou você para ler o mesmo texto, você sempre terá uma compreensão melhor daquele texto, daquela história. Terá ou não terá? Pelo fato desta repetição de leituras que você veio fazendo ao longo dos anos, em cima do mesmo texto, da mesma história. E assim é a regra mais científica da interpretação de textos. E ora, a
A hermenêutica não se usa só na teologia. A hermenêutica é uma ciência interpretativa que se usa no direito, se usa na filosofia, se usa na linguística. É uma técnica que nos favorece, nos facilita a compreensão dos textos. A história de Jonas, ela é mergulhada, na verdade, dentro de um conjunto histórico que nós precisamos dar atenção. E sempre nas aulas, nas escolas bíblicas, eu comento aos irmãos que eu particularmente amo muito a origem. Como é que iniciou? Como é que nasceu aquilo ali? Então a história de Jonas, para nós termos uma melhor compreensão, nós precisamos ter um pouco de conhecimento do plano de fundo histórico, cultural, em que Jonas estava inserido. E aqui nós temos um plano de fundo histórico-cultural em que Israel ainda estava alargando seus termos territoriais. Eles não tinham ainda tomado posse de todas as terras que Deus havia prometido a Abraão. Ainda o povo de Israel, quando entrou em Canaã, estava no processo da conquista. E no tempo em que Jonas viveu, o método utilizado para conquistar era ainda a batalha, a guerra, por meio da luta braçal, por meio da guerra, a guerra de espada, a guerra de material bélico. E nós precisamos lembrar que Deus disse a Moisés lembrar ao povo, orientar ao povo, que quando eles entrassem em Canaã, eles não precisariam se esforçar muito para conquistar. Era somente eles obedecerem a Deus, obedecerem os seus mandamentos, obedecerem a sua lei, que Deus se manifestaria como um fogo consumidor e venceria os seus adversários. Enquanto o povo mantivesse obediente a Deus, temente a sua palavra, obedientes à sua lei, eles não precisariam pelejar com as suas próprias mãos. Deus iria se manifestar e batalhar em prol do povo de Deus. Aleluia. Só que nós conhecemos a história. O povo infelizmente acabou entrando pelo caminho da desobediência, e o povo entrou em uma inconstância espiritual. Ora, o povo obedecia a Deus e Deus pelejava pelo povo. Ora, o povo desobedecia a Deus e Deus permitia com que os seus inimigos os vencesse, os tomasse, os massacrasse. E esta permissão de Deus para que o povo perdesse suas guerras era uma ação pedagógica de Deus. Deus tinha uma visão pedagoga. Deus era uma forma de Deus lembrar ao povo: ora, se estamos perdendo a guerra, se estamos sendo massacrados na peleja, alguma coisa está errada, pois maior é o Senhor que está conosco, maior é aquele que nos fez a promessa. Não dá para entender a gente ir para a guerra e perder a batalha. É sinal de que Deus não está conosco. Enquanto vencemos, é sinal que Deus está conosco. Enquanto estamos perdendo, é sinal que Deus não está conosco. Então o povo de Israel estava passando esses altos e baixos. No tempo de Jonas estava reinando Jeroboão II, um rei iníquo, um rei que se desviou da presença de Deus, um rei adúltero, um rei idólatra, e Deus se afastou de Israel. Então, neste tempo, os maiores inimigos bélicos de Israel eram os assírios, e nesse período, a capital da Síria era justamente a cidade de Nínive, uma cidade que foi fundada por Nimrod. Nimrod era um poderoso caçador antigo que também se levantou contra o povo de Deus para eliminar a nação que Deus havia escolhido. Mas Deus, com o braço forte, sempre manteve o seu povo guardado e escondido nele. Ora, vamos entender esse período histórico-cultural que Jonas estava vivendo. Então, como
mais temido do mundo. Aonde eles chegavam, a vitória era certa. Tinha o maior número de soldados, tinha o maior número de material bélico aprimorado, tinham técnicas de guerra bem polidas, e se não bastasse, eles tinham a visão de águia para a tática militar. Então, onde eles chegavam, a conquista era garantida. Só contra Israel, eles investiram algumas vezes e eles obtiveram vitória. Dentro deste conceito histórico, dentro deste plano de fundo histórico-cultural, Jonas viveu e estava crescendo em um período em que os seus irmãos, os seus parentes, os seus amigos iam para a guerra e não voltavam. Os seus compatriotas iam para a peleja contra os assírios e muitos deles não retornavam, ficavam no campo de batalha, morriam na peleja, e não havia quem pudesse vencer o exército da Síria. Não tinha nenhum exército capaz nesse tempo de lutar contra os assírios e os vencer, a não ser que o próprio Deus decretasse a derrota dos inimigos de Deus. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Ora, imagine comigo, Jonas crescendo e vendo todos os seus amigos, seus parentes, seus companheiros irem para a guerra e não voltavam, eram vencidos, eram abatidos pelos seus inimigos, por que não dizer os seus maiores inimigos naquele momento? Logo, em uma visão mais humana, nasceu no coração de Jonas um sentimento que nós que fomos militares ou ex-militares, ou que amamos a nossa nação, um sentimento chamado patriotismo. Jonas era um profeta patriota, então Jonas amava a sua nação. Jonas cresceu vendo a guerra de olho da ONU, vendo seus amigos morrerem. Então, qual era o maior desejo do cidadão israelita naquele momento? Era que se levantasse alguém capaz, tão poderoso quanto o exército da Síria, fosse lá como oponente, lutasse contra eles, vencesse eles, acabasse com a raça do inimigo. Mas não tinha ninguém capaz, não tinha nenhum exército pronto, até porque o povo de Israel estava em desobediência. Então Deus permitia que os assírios entrassem na terra, batessem na terra, massacrassem os moradores e saíssem vitoriosos, até que um belo dia o Senhor, o próprio Deus, olha para o profeta Jonas, talvez em um dia em que ele estava desanimado, sem esperança, sem uma perspectiva de vitória, e Deus olha para Jonas e diz: ei, profeta, levanta-te, disponha-te. E aí Jonas talvez pergunta para Deus: me levantar para quê? O meu povo está assolado, a terra está assolada, a guerra acabou com a nossa nação. Aí Deus: ei Jonas, eu tenho uma mensagem para que tu entregue a alguém. E Jonas talvez pergunta a Deus: qual é a mensagem? Para quem é a mensagem? E Deus diz: olha, a mensagem é esta, e o povo é este. Eu preciso que tu vá à cidade de Nínive e pregue contra ela. Qual é a mensagem? Pregar o quê? E Deus diz: prega que se em 40 dias eles não se converterem, eu vou destruir a cidade, eu vou acabar com a cidade. Ora, logo que lemos o texto e somos acostumados a receber essa revelação bíblica, nós somos induzidos a pensar que Jonas, ele é um fujão dissimulado, que ele é um rebelde dissimulado. Mas a verdade é que há no coração de Jonas um sentimento de vingança, um sentimento de patriota, um sentimento de alguém que amava a sua nação. Então
autoridade. Chegou a hora do povo de Israel vencer os seus adversários. Se eu não for e não pregar, Deus vai se manifestar e vai destruir os nossos inimigos. Aleluia! Mas aqui tem um ponto a considerar importante, e eu quero compartilhar com os irmãos e as irmãs. Nem sempre os meus e os teus inimigos são inimigos de Deus. Muitas vezes Deus prepara o ambiente e aos nossos olhos há um sentimento de vingança, aquele sentimento de tomar aqui de errado para fulano. Tem mais tempo o inferno mesmo, é inimigo de Deus, vive se levantando contra, vive dando contra a obra, vive se levantando contra os propósitos de Deus. Tomara mesmo que Deus o castigue, mas muitas vezes é Deus dizendo: estou preparando o ambiente, estou preparando o território para te levantar como mão de misericórdia para este, como mão de misericórdia para esta, porque nem sempre os nossos inimigos são inimigos de Deus. Quem está entendendo essa palavra? Glória a Deus. Então olha, Jonas se levanta e diz o seguinte: e para Nínive coisa nenhuma, eu vou pegar um caminho inverso, vou para outro lado. Então a Bíblia diz que ele desceu a Jope, chegou na área de compra de passagens e foi vasculhando. Onde é que tem a passagem que me leve para mais longe possível de Nínive? Aí ele diz: olha, tem alguém aqui que está indo para Tarsis, sul da Turquia, o oposto aonde Deus o havia mandado a ele ir. Porque o que estava na cabeça de Jonas era ele ser um fugitivo dissimulado? Não, óbvio que não. E a própria história de Jonas, ela se revela desta forma, e eu mostrarei aos irmãos que não é uma interpretação do Valdomiro, é a própria palavra, a própria história de Jonas que se mostra e se revela desta forma. Então Jonas faz o que o seu coração patriótico lhe manda. É agora, é a tua oportunidade de ver os teus inimigos sendo vingados. É agora que vocês vão derrotar eles. Se vocês não têm capacidade, o Deus que liberou o decreto, o Deus que liberou a palavra, ele vai cumprir. Uma coisa Jonas sabia: que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele cumpre no tempo certo para a sua glória. Então Jonas, ele vai de fuga, e nessa fuga Deus já tinha tudo preparado. Aleluia. Deus sabe como trabalhar. Nós sabemos que há também um cunho histórico que diz que os ninivitas, eles eram cruéis, matavam todos os profetas que lá eram enviados. Inclusive, eles tinham um método, uma forma de matar os seus profetas, que era: eles gravavam uma estaca no centro da cidade, uma estaca, uma espécie de lápis. Imagine um lápis de escrever, gigante, gravado no chão. Eles pegavam o profeta e eles literalmente espetavam ele de cima a baixo, até ele morrer espetado naquele pau. A forma que eles matavam seus profetas era terrível, mas Jonas não tinha medo da forma que ele poderia morrer, não. O negócio de Jonas era vencer os seus inimigos, e a forma de vencer os seus inimigos foi lhe dado. Deus disse: vai e prega, se eles não se converterem, eu vou destruir a cidade. Então logo Jonas pensa: se eu não for e não pregar, eles não ouvirão, não se converterão, vão continuar da mesma forma. Então Deus virá com o seu castigo e matará os nossos inimigos. Mas Deus olhando para Jonas fugindo, Deus dizendo no seu coração: Jonas, tu não entendeu, ele é teu inimigo, ele
palavra. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Também há uma mitologia ninivita, segundo alguns históricos livros antigos. Os ninivitas criam que o seu grande deus Dagon, que era metade homem, metade peixe, viria um sacerdote vindo do mar, que continuaria ensinando tudo aquilo que o povo ninivita precisava para continuar cultuando a Dagon. Então Deus utiliza-se de todo o meio possível para cumprir o seu objetivo, o seu propósito. Enquanto Jonas está no mar, fugindo para outro lado, Deus está dizendo: venha, peixinho, que eu estou te trazendo, na verdade, é para o centro da minha vontade. E aquilo é uma palavra para alguém. Às vezes você está olhando e dizendo: eu vou fazer o que eu acho melhor. Deus está dizendo: vem por aqui. Mas você está dizendo: não, mas eu acho que por aqui é melhor, por aqui é mais confiável, por aqui vai dar mais certo. Na tua cabeça você está fora da direção, você está em fuga, mas na verdade não está, porque quando Deus tem um projeto, até a tua fuga Deus usa como propósito para cumprir os seus planos. Aleluia. Enquanto Jonas fugia, Deus preparou aquela tempestade. A tempestade veio, os marinheiros apavorados. E olha só, irmão, como há uma contradição, tanto intelectual, literária, quanto histórica, de uma possível interpretação que Jonas estava em fuga de Deus. Como é a mensagem que nós geralmente ouvimos sobre o profeta Jonas, que Jonas estava fugindo de Deus, Jonas estava fugindo do propósito de Deus. Aí eu pergunto para vocês: como é que alguém que está literalmente, conscientemente fugindo de Deus, consegue deitar no porão de um barco, no porão de um navio, em plena tempestade, e dormir profundamente? Deus poderoso, glória do nome, Senhor. Alguém que é da área do crime nunca consegue ter um sono profundo. Porque, irmãos, está sempre se cuidando, vigiando, para que os seus inimigos não lhe peguem desperceber. Agora eu pergunto para vocês: como é que Jonas, fugindo do próprio Deus, consegue descer no porão do navio e ter um sono profundo? Tem como ou não tem como? Alguém que conscientemente está em fuga do propósito de Deus, e ele diz: vou dormir profundamente. Quem é Deus? Estou nem aí para Deus. Consegue ou não consegue saber do que Deus pode lhe fulminar a qualquer momento? Capaz, irmão. É alguém que está dizendo assim: estou descansado, acabou nossos problemas, os nossos adversários agora encontraram a derrota. Deus decretou, Deus falou que vai haver matança em Nínive. Deus vai liberar a sua palavra contra aquela cidade. Estamos em paz. Então, se estou fugindo pelo bem maior. Qual é o bem maior? É a segurança da minha nação, é a vingança do meu povo. Então, na cabeça de Jonas, na consciência de Jonas, há uma tranquilidade. Há alguém que realmente está convencido de que aquela ação, de fazer aquela fuga, foi a melhor coisa que ele fez, porque ele estava assim, trazendo a vingança para o seu povo, através da mão de Deus, contra os seus inimigos. Mas Deus permite o vento balançar a embarcação. Deus permite as ondas baterem no barco para acordar aquele que estava
nossa direção, nós começamos a colocar em risco a embarcação inteira que nós fazemos parte. E aí nós temos muitas famílias que começam a ir à deriva, começam a passar por dificuldades, porque tem alguém dentro da embarcação chamado família, chamado casa, pensando que tudo está bem, tudo está resolvido, e aí o vento batendo, as águas batendo, e Deus dizendo: desperta do que dormes, ei, levanta-te, porque há um caminho, há um propósito, há um projeto para ser realizado. Disponha-te, levanta-te e vá cumprir aquilo que Deus te chamou. Aleluia. O vento veio, os marinheiros se apavoram, e para nós encurtarmos e caminharmos para a conclusão, Jonas então, ele mesmo diz aos marinheiros: para o problema acabar, me joguem as águas, me joguem no mar. Jogaram Jonas no mar, e Deus já tinha preparado a segunda embarcação para levar Jonas de volta para o seu destino. Aleluia, aleluia. Quantos creem em milagres aqui? Milagre, coisa grande, não é coisa pequena. Porque quando Jonas foi engolido pelo peixe, dois grandes milagres Jonas experimentou. Primeiro é que na barriga, no estômago do grande peixe, não havia oxigênio. 3 dias e 3. É agora que eu vou morrer. Não tem mais como respirar. O Espírito de Deus diz: não vai morrer por falta de oxigênio. Enquanto você estiver sendo tratado na barriga da embarcação, eu te sustento com fôlego de vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Talvez você que está me ouvindo esta noite, você está passando pelo momento da tribulação, por esse momento que você diz: mal consigo respirar, está acabando o oxigênio. Deus manda dizer para você: não vai morrer por falta de oxigênio. Enquanto estiver sendo tratado na barriga do grande peixe, eu te sustento com o alento necessário para te manter vivo e cumprir o teu chamado para a minha glória. Segundo grande milagre que Jonas experimentou na barriga do grande peixe segundo a medicina, segundo a biologia, o nosso estômago produz um gasto ácido para diluir a alimentação que nós ingerimos. Esse ácido gástrico, ele é tão forte que nós nos alimentamos diariamente 3, 4, 5, 6 vezes ao dia. Uns comem uma servida valendo por 3 refeições, mas o ácido gástrico, ele é tão poderoso que ele dilui aquele alimento de sólido para líquido. 3 dias e 3 noites. Imagina a potência, a força que não havia naquele ácido gástrico do intestino, da barriga do grande peixe, do estômago. 3 dias e 3 noites. Deus dizendo para Jonas: está ardendo a prova, está ardendo o ácido gástrico, o calor do tratamento. Fica tranquilo, ele não vai te deformar. Você não vai sair daí deformado. Pelo contrário, eu estou te moldando para quem te ouvir diga: realmente
barriga do grande